Seja muito bem-vindo ao canal GP Mania. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Ferrari, uma das equipes mais icônicas da Fórmula 1, que vive um momento complicado. Problemas técnicos, decisões bem questionáveis e até mudanças na gestão estão colocando em dúvida o futuro da equipe. A Ferrari começou o ano cheia de expectativas. Afinal, trouxe ninguém menos que Lewis Hamilton, além de um carro praticamente novo. E sim, parecia que as coisas iam engrenar. Na corrida da China, Hamilton venceu a sprint e o time mostrou um bom ritmo. Mas, dali para frente, a coisa virou uma montanha-russa. O desempenho que vimos em Xangai com um carro rápido e consistente simplesmente não se repetiu nas etapas seguintes. E para entender o tamanho do problema, nem precisa ir muito longe. O próprio Hamilton comentou que a dificuldade da Ferrari em repetir a boa performance da China tem muito a ver com os ajustes do carro. Ou seja, o que funciona bem em uma pista não se adapta do mesmo jeito em outra. Isso mostra uma sensibilidade enorme do SF25, o carro da Ferrari. Um dos maiores desafios tem sido o equilíbrio do carro, principalmente na parte traseira. E quando a gente fala em equilíbrio, não é só uma questão técnica. É aquilo que mantém o carro estável, com boa aderência, tanto nas curvas quanto nas acelerações. No caso do SF25, isso virou um problema sério. E claro, um carro desequilibrado traz uma série de dores de cabeça. Aderência traseira reduzida. O carro perde gripe na traseira, fica solto nas curvas rápidas, o que dificulta muito a pilotagem. Exige mais dos pneus e aumenta e muito o risco de erros e saídas de pista, subesterço e sobresterço. O carro às vezes sai de frente, às vezes sai de traseira, e tudo isso de forma bem imprevisível. Resultado, o piloto perde confiança. Degradação acelerada dos pneus. Um carro que não está equilibrado desgasta mais os pneus em certas partes, e isso faz com que a performance caia muito mais rápido durante cada stint. E esses problemas, claro, não afetam só os tempos de volta. Eles acabam minando a confiança dos pilotos, que não conseguem extrair tudo o que o carro tem para oferecer. Em Imola, vimos um exemplo claro da dificuldade da Ferrari em lidar com uma condição específica: o uso dos pneus novos na classificação, mais precisamente no Q2. A própria equipe admitiu que, quando colocavam pneus novos, simplesmente não conseguiam fazê-los funcionar da maneira ideal. O resultado? Uma queda de desempenho inesperada que comprometeu todo o restante da classificação. E esse problema com os pneus não afeta só a classificação, não. Ele também pode aparecer na corrida. Se o carro não consegue aquecer os pneus corretamente ou se desgasta eles de forma irregular, isso compromete toda a estratégia de paradas e, claro, o ritmo na pista. É um fator crítico que impacta diretamente a performance geral. A Ferrari, que carrega um peso enorme de tradição e paixão na Fórmula 1, vive hoje um ambiente interno cheio de críticas e pressão. E grande parte dessas críticas tem como alvo as decisões da própria equipe e, claro, o chefe, Fred Vasseur. Quando chegou, Vasseur trouxe a missão de reestruturar o time e trazer mais estabilidade. Mas a falta de consistência no desempenho do carro, somada a alguns erros estratégicos bem visíveis, tem colocado uma pressão gigantesca sobre ele. E a cada resultado abaixo do esperado, a pressão só aumenta. As vozes dentro da própria equipe, muitas vezes em off, deixam claro um certo descontentamento com o caminho que está sendo seguido. Isso acaba criando um ambiente pesado de incerteza que cobra respostas rápidas para essa crise de performance. Vale lembrar que comandar uma equipe de Fórmula 1 não é simples. Envolve desenvolvimento técnico, gestão de pessoas, lidar com orçamentos absurdos. E Vasseur está sendo observado de perto, carregando nas costas o peso de um legado que não aceita menos que vitórias. E para complicar ainda mais, surgiu uma sombra bem incômoda nesse cenário. Flavio Briatore, isso mesmo. No meio de toda essa pressão, começaram a circular rumores de que Fred Vasseur poderia ser substituído. E o nome que apareceu, para surpresa de muita gente, foi o de Briatore. E não é qualquer especulação, não. Quem mencionou isso foi nada menos que o presidente do Senado italiano, o que obviamente dá um peso enorme para esse rumor. O Briatore, para quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, é uma figura tão lendária quanto polêmica. Construiu uma carreira vitoriosa na Benetton e na Renault, mas também está diretamente ligado ao famoso escândalo do Crashgate de Singapura 2008. Se ele realmente fosse para a Ferrari,
seria uma mudança drástica no estilo de gestão da equipe. Muito provavelmente, um movimento buscando uma abordagem mais agressiva, sem muita paciência e com foco total em resultados rápidos. Só que, mesmo sendo só rumor, essa história já cria um clima de ainda mais incerteza e instabilidade sobre o futuro da liderança da Ferrari. E não dá para falar da crise da Ferrari sem citar um dos seus maiores pontos fracos dos últimos anos: a comunicação e a estratégia. Vira e mexe, a gente vê decisões questionáveis durante as corridas que custam pontos preciosos, pódios e até vitórias. Seja uma escolha errada de pneus, seja uma chamada equivocada para o box, ou até uma instrução mal passada para os pilotos, esses erros estão virando rotina. E isso, claro, afeta diretamente os pilotos, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que estão ali dando tudo, tentando brigar por vitórias por consistência. E muitas vezes se veem em situações complicadas por conta dessas decisões do time. A falta de clareza na comunicação entre o boxe e os pilotos, principalmente nos momentos decisivos da corrida, abre espaço para erros, perda de tempo e muitas vezes perda de posições. E para quem é fã da Ferrari, ver esses erros se repetindo ano após ano é simplesmente frustrante. A paixão pela equipe é enorme e assistir a tudo isso, sabendo que muitos dos problemas poderiam ser evitados, gera um sentimento de impotência, de decepção. A impressão que fica é que falta organização, falta um plano claro, uma comunicação eficiente, tanto internamente quanto externamente, para que a equipe consiga realmente reagir quando a pressão aperta. Está cada vez mais claro que a Ferrari precisa de uma reformulação urgente. E não é só no carro. O problema vai além da parte técnica e atinge diretamente a gestão da equipe. Sem repensar processos, decisões e até a liderança, dificilmente as coisas vão mudar. E isso pode envolver desde mudanças nos departamentos até trazer gente nova e mudar completamente a forma como a equipe trabalha. Enquanto isso, lá em Maranello, o foco é total nas atualizações. Estão mexendo na aerodinâmica, no assoalho, nas asas, tudo para buscar mais estabilidade e downforce. Só que não basta trazer peça nova, tem que funcionar. E se não der certo, fica ainda mais claro que o problema não é só no carro. E tem um ponto que pode ser decisivo. 2026. As novas regras vão zerar tudo. É a chance da Ferrari começar do zero, corrigir os erros do passado e, quem sabe, finalmente voltar a ser protagonista. Mas para isso, vai precisar de inovação, organização e, principalmente, visão clara do que é preciso para vencer. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita na recuperação da Ferrari para 2026? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Será que a equipe vai conseguir se reorganizar e voltar a brigar por títulos? Ou os problemas são mais profundos do que parecem? Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like que ajuda muito o canal e se inscreve no GP Mania para não perder nenhuma atualização do mundo da Fórmula 1. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá!